Olá, eu sou Marcelo Macedo, professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. Nesse vídeo, nós vamos tratar do procedimento experimental da determinação da densidade de um sólido. No caso específico, vai ser um cilindro de alumínio, né? Então, esse procedimento, numa primeira parte, vai constar na medida da massa, né, utilizando uma balança digital, e depois a medida do volume de uma maneira indireta, medindo as dimensões dele, já que volume é o produto do comprimento desse cilindro pela seção reta, a área da seção reta. Então nós vamos medir o comprimento e medir o diâmetro, né? Com esse diâmetro a gente consegue saber qual é a área dessa seção. E também nós vamos fazer uma discussão que tratamento matemático nós vamos fazer com essas medidas do comprimento e do diâmetro, já que é uma série de medidas para minimizar as incertezas, né? Então vão ser feitas uma série de medidas, então precisa fazer um tratamento estatístico disso para encontrar as incertezas de cada dimensão. E, juntamente, já que o volume ele é calculado com uma fórmula específica, vai existir propagação da incerteza para determinar a incerteza do volume. A densidade é massa sobre volume, já é outra conta que vai ser realizada, que vai ser necessário também fazer o procedimento da propagação da incerteza. Então tudo isso vai ser abordado e finalizando com o erro, né? Já que nós conhecemos o valor verdadeiro da densidade do alumínio. Todos esses elementos serão importantes, fundamentais para se realizar um bom relatório. Vamos comigo. A primeira medida que nós vamos fazer é a medida da massa. Como eu disponho aqui de duas balanças, nós vamos utilizar aquela que é mais precisa. Então, essas balanças, ela vem escrito qual a precisão dela, mas também quando você liga, é possível notar essa diferença. Eu vou mostrar aqui para você. Por exemplo, quando você liga essa balança aqui, você vê que ela apresenta apenas um zero. Como vocês, dá para perceber aqui, né? Olha, só aparece o zero, né? Infelizmente ficou de cabeça para baixo, né? Mas é porque não está dando espaço aqui para ver tudo. Essa de cá, quando eu ligo, vocês vão ver, opa, porque eu estava na mão, ela deu um sinal de erro, né? Eu vou mover com cuidado aqui. Então observe que ela tem um décimo, né? E o próprio corpo da balança vem indicando, vocês estão vendo aí, esse 0,1, mostrando a precisão e a carga máxima que ela pode suportar. Ela fica flutuando muito assim porque é uma balança de mais precisão, né? Portanto, a precisão dessa balança menor aqui, ela é de 0,1 grama. E essa maior, né, é de 1 grama. Evidentemente que vocês vão perceber aqui o valor, 1 grama. Mas tem a ver com as capacidades, né? Porque essa menor, ela mede até, no máximo, 500 gramas, e essa aqui mede até 10.000 gramas, ou seja, 10 quilogramas. A de cá, 0,5 quilogramas. Então, vamos usar esta balança menor. O material que nós vamos utilizar é esse cilindro de alumínio. E agora eu vou colocar em cima da balança.
Quando a balança tiver uma certa flutuação, normalmente o que é que você faz? Aperta o botão Tare. Se ela estiver 0.0, né, permanece assim dessa maneira. Então vamos colocar em cima da balança. Então verifique o valor que deu, né? Vamos colocar aqui do lado a massa de 284,1 gramas. Vamos retirar da balança e vamos medir novamente. 284,1. Vamos retirar mais uma vez. E sempre quando colocar um objeto em cima da balança, ele deve ser colocado de maneira bem suave, para não prejudicar o sistema de medida da balança. Tá ok? Deixa eu deslocar ela aqui um pouquinho, na posição na câmera. Né? Olha, agora quando eu desloquei, ela está dando... Pronto, voltou para o zero. Vamos colocar de novo. O objeto, devagar. 284,1. Então, verificamos que normalmente isso ocorre quando você utiliza um equipamento digital. Né? Dessa maneira, não é necessário fazer uma série de medidas, já que está dando o mesmo valor. Portanto, para a gente expressar o valor da nossa massa, vai ser... Deixa eu tirar aqui a balança da frente. Né? Nós podemos expressar, então, como? A massa vai ser mais ou menos a incerteza instrumental da balança. Tá certo? Então, 284,1 mais ou menos 0,1 gramas. Ou, na notação que vamos utilizar na prova, 284,1 entre parênteses 1 gramas. Próxima fase agora que nós vamos do nosso procedimento experimental é medir as dimensões desse cilindro. Né? E medindo o seu comprimento e o seu diâmetro, e aí de maneira indireta nós vamos determinar o seu volume. Bom, então nós vamos medir as dimensões desse cilindro, tanto o seu comprimento, né, como o seu diâmetro, para de maneira indireta determinarmos o volume. Mas uma coisa importante no processo de medida é você pegar o seu instrumento, assim como a gente viu lá na balança, né? Vimos, mas só que a balança é digital, então ela fica de maneira tranquila, né? As casas decimais, ela já apresenta o número de casas decimais que ela pode expressar uma medida. Mas aqui requer mais atenção do usuário. Então, antes de fazer uma medida com instrumento analógico, eu tenho que saber qual é a incerteza desse instrumento. Como nós vamos fazer a medida em centímetros, claro que você pode fazer em milímetros, né? Então, uma divisão dessa daqui, ela tem 1 milímetro ou 0,1 centímetros. Portanto, a incerteza instrumental, que é a incerteza instrumental que a gente chama, a incerteza instrumental é do tipo B. Para a régua, vai ser 0,1 dividido por 2. Portanto, igual a 0,5 centímetros. Desse modo, toda medida
ela deve ser expressa com 2 casas decimais, sendo que a segunda casa decimal é um algarismo duvidoso, que você tem que estimar. Eu costumo dizer que uma medida pode ter, várias pessoas podem ter razão, porque é estimar, né? Você estimar um valor, uma pessoa estima de um jeito, outra pessoa estima de outro. Então eu vou aproximar mais aqui o nosso objeto de medida, né? Puxar um pouquinho aqui para cá, para ficar desse jeito aqui, centralizado, né? Então nosso objeto aqui de medida, o que é que nós vamos fazer? Medir esse diâmetro, medir sempre procurando rotacionar aqui a régua e pegar, por exemplo, 5 posições distintas, sempre procurando passar a régua pelo centro, porque se você pegar aqui você não vai ser mais o diâmetro, né? Então sempre procurar pelo centro, medir 5 nessa face e medir 5 vezes na outra face. E por que isso? Porque possa ser que, devido ao processo de usinagem, né, de crescimento, né, de confecção dessa peça, você possa ser que ela não tenha, seja totalmente um cilindro, eu diria assim, né? Você pode ter um diâmetro diferente de um lado do outro, tá? Então, por exemplo, fazendo essa medida aqui, nós vamos ter um valor de 3,7, aí vem o duvidoso, como caiu? Está caindo em cima do traço, essa medida seria, por exemplo, 3,70. E assim sucessivamente, tá? De um lado e de outro. A outra medida é a do comprimento. A mesma coisa. Assim como fizemos 10 medidas para o diâmetro, vamos fazer também 10 medidas para o comprimento. Nesse caso aqui, nessa primeira medida, nós podemos ver que dá, por exemplo, um 9,25, né? E aí vai rotacionando e vai pegando os vários valores. Aqui já é 9,21, 20 e assim por diante. Então vai rotacionando o cilindro e pegando assim 10 valores de comprimento. Não vou passar aqui todo o tempo assim fazendo todas as medidas, né, que o vídeo ficaria longo. Então eu vou apresentar a tabela de todas essas medidas para que vocês possam utilizar esses dados para efetuar o cálculo da média, do comprimento e do diâmetro e o desvio padrão amostral de cada grandeza dessa. Aqui está a tabela com os valores que foram medidos para o diâmetro, 10 valores, e 10 valores para o comprimento. Tudo isso em centímetros. Então você vê que tem uma certa flutuação. Essa flutuação, como eu disse a vocês, sempre no algarismo dividoso, porque isso aqui eu tenho que estimar. Então é 3,70, 72, 75, 70, 75, 77. Isso é uma estimativa. Pode ser também associado à imperfeição da peça do diâmetro, tá? Então pode ser esses dois fatores. O comprimento também acontece a mesma coisa. No momento que foi cortada a peça, tem uma possibilidade de essa face, né, daqui de um lado não está exatamente paralela a essa. E aí os comprimentos, né, esses comprimentos aqui, quando você vai rodando a peça, vai dar valores diferentes. Então, com esses valores aqui, vai ser possível você determinar o D médio e o L médio
né? Com eles, o desvio amostral de D, né? E de L, né? E a incerteza tipo A de cada um deles, a incerteza tipo B é a incerteza da régua, né? E finalmente, então, a incerteza combinada para cada um deles, né? Seria a incerteza tipo A ao quadrado mais incerteza tipo B ao quadrado. Lembrando que essa incerteza tipo A que eu escrevi aí corresponde a o desvio padrão, né? O desvio padrão dividido pela raiz da quantidade de medidas, que no caso foi a raiz de 10, para chegar aqui no valor de sigma A. Sigma B, ele é fixo para ambas as medidas, porque é o valor da incerteza instrumental da régua, que é de 0,05 centímetros. Então, esses dados, essa tabela, ela tem que aparecer lá no relatório com os respectivos cálculos de cada grandeza dessa que foi medida, né? E o passo seguinte será então a determinação, né, como vamos tratar agora, depois de obter isso, o D e o L, né? O objetivo final é chegar no volume e, consequentemente, na densidade. Então vamos agora mostrar o que devemos fazer com aqueles dados medidos, né? Que procedimento? Então nós temos um procedimento estatístico, inicialmente, e outro é uma operação matemática para, na verdade, duas, né? Determinação das incertezas do volume e da densidade por propagação de incerteza. Muito bem. Então, o que devemos fazer para encontrarmos a densidade de um sólido, que nesse caso específico é o alumínio, né? Densidade de um sólido, o alumínio. No caso, o alumínio em forma de um cilindro, né? Em forma de um cilindro. Bom, sabemos que a densidade de um sólido, né, ela é dada por D massa sobre volume, né? Que no sistema MKS, ou sistema internacional, a unidade é quilograma por metro cúbico. No CGS, a unidade é grama por centímetro cúbico. Como nós medimos no CGS, então vamos permanecer nesse sistema de unidade, não vamos fazer uma transformação. A massa,
ela foi medida pela balança e nós vimos no procedimento experimental que só foi necessário uma única medida porque ela era repetida, dava o mesmo valor. Então foi usado apenas uma única medida. Desse modo, a incerteza instrumental da massa vai ser a incerteza instrumental da balança, né? Então, a incerteza da balança, né? Que vamos batizar de sigma m, foi 0,1 grama. Né? Ok. Bom, e o volume? Né? Essa é a grande pergunta. Nós estamos trabalhando com um cilindro. Né? Então, cilindro, como nós vimos lá no procedimento experimental, seria um desenho de uma figura mais ou menos assim. Né? Então, o que é que foi medido? O comprimento do cilindro, L, e o diâmetro, né? Esse comprimento aqui, ó, o diâmetro. Sabemos que o volume de um cilindro ele é dado pela medida do seu comprimento pela área da seção reta. Essa área daqui, né? A área da seção reta. Então, é o comprimento vezes a área da seção reta. Como essa área ela tem um formato de um círculo, a área de um círculo vai ser π R2. Aqui cabe uma observação. O que nós medimos foi o diâmetro. E a fórmula, né, do volume tem um raio. Você pode fazer a conta para encontrar o raio dividindo o diâmetro por 2, só que aí você vai ter mais uma propagação da incerteza. Lembre-se que qualquer operação que se faça com a grandeza, você tem propagação da incerteza. Portanto, é preferível redefinir essa grandeza e colocar no lugar do raio o valor do diâmetro dividido por 2. Portanto, a fórmula vai ser Lπ D2 sobre 4. Né? Muito bem. Então, esses valores aqui, tanto de L como de D, eles foram medidos. Facilmente você encontra o volume, colocando esses valores medidos aqui. Entretanto, você deve se lembrar que os valores que vão entrar aqui são os valores médios, ou seja, o L médio, né, e o D médio. Tá ok? Muito bem. Então, pegando o L médio e o D médio, facilmente nós encontramos o volume. Lembrando que temos que encontrar também, no momento que você faz o L médio e o D médio, é um procedimento natural, né, que é encontrar a incerteza
combinada, do tipo A, que é o desvio padrão, mas a incerteza instrumental, que nesse caso foi a régua, né? Tanto de L como de D, incerteza combinada, tá certo? Do padrão, desvio padrão, mais a incerteza da régua, isso ao quadrado, cada membro, né? E extraído a raiz quadrada. Feito isso, vem a seguinte questão: qual o valor da incerteza do volume? Né? Como é que vamos fazer isso? Utilizando o conceito de propagação da incerteza. Então, a incerteza do volume vai ser dado pela derivada parcial do volume em relação ao comprimento, incerteza do comprimento, que foi algo que você determinou aqui, né? Claro que eu não estou colocando toda hora a barra, mas subentende isso, né? Tá certo? A incerteza do comprimento médio, a incerteza do diâmetro médio. Então, isso aqui elevado a 2. Mas, sempre assim, você olha para a fórmula e vê quantos termos vai ter a sua propagação da incerteza. Derivada parcial do volume em relação a D, né, o diâmetro, sigma D. Isso ao quadrado. E vai extrair a raiz quadrada desse termo. Com isso, né, nós vamos ter o nosso volume mais a incerteza do volume. A densidade, então, ela vai ser determinada pela massa, né, como já foi dito anteriormente, pelo volume. Então, veja que a densidade tem uma operação matemática para você chegar no seu valor, né? Sempre é isso. Teve uma operação matemática, você tem para chegar no valor, né, daquela grandeza, então tem propagação da incerteza, que não foi o caso do M, por exemplo, não é? Tá certo? O M, uma grandeza absoluta, chegou lá, mediu o valor de M. Evidentemente que cabe aqui uma observação, que o volume ele poderia ser medido por um método direto. Aqui nós estamos fazendo um método indireto, né, medindo o comprimento e o diâmetro. Mas o método direto seria, por exemplo, você pegar um fluido, água, colocar dentro de um becker com a graduação muito boa e submergir esse cilindro dentro desse becker. Então, o volume que subir, a essa diferença, corresponde ao volume submerso. Mas aí teria que ter uma boa graduação desse becker, tá? Portanto, aí tem aquela pergunta: como vai ser a propagação, né, da incerteza de D? De maneira semelhante, né, nós vamos ter que sigma D vai ser igual a derivada da densidade, derivada parcial, em relação à massa, né, ao quadrado, mais a derivada parcial da densidade em relação ao volume, certeza do volume. Isso ao quadrado. Bom, então como toda a grandeza, né, ela é escrita, né? Quando ela é medida dessa maneira, né, a grandeza, no caso é a densidade e sua incerteza, nós temos todos os parâmetros, né, para finalmente chegar
nesse valor. Né? E para sabermos se tudo que foi feito foi obtido um valor coerente, devemos determinar qual foi o erro. Então, o erro percentual, ele é calculado pegando o erro absoluto, que é o valor medido menos o valor verdadeiro, dividido pelo valor verdadeiro vezes 100%. Então, quando esse valor ele é abaixo de 10%, é um valor considerável, aceitável, né, para experimentos desse nível, né, que são chamados experimentos didáticos. Como referência, podemos ver em diversos livros na literatura que a densidade verdadeira, nesse caso, é a densidade do alumínio, né, tabelado, é 2,7 gramas por centímetros cúbicos. E aqui cabe uma observação que muitos alunos eu tenho observado que no lugar da densidade verdadeira coloca o valor medido. E aí vai dar um erro absurdo, né? Porque a comparação tem que ser com o verdadeiro. Então, o único local, né, que entra aqui o valor medido é aqui. Eu faço a diferença e divido pelo valor verdadeiro e multiplico por 100. Então, com esses dados, você tem condições plenas de responder todos os questionamentos e elaborar um bom relatório. Tá ok? Lembrando que a tabela que eu apresentei anteriormente, ela deve estar presente num relatório, que lá é como se fosse a base, os dados iniciais para você elaborar o relatório. E todas as contas, né? Do desvio padrão amostral, tanto do diâmetro como do comprimento, as propagações das incertezas e assim por diante. Então, até mais, até a próxima aula.